leitura mais uma vez, para a gente ficar alinhado com a nossa linha de pensamento. Decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Preste atenção nessa frase, irmãos. Porém, ficou Davi em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tinha-se ela purificado da sua imundícia. Voltando ela para sua casa, concebeu a mulher e mandou dizer a Davi, estou grávida. Vamos orar. Pai, mais uma vez, diante da tua soberana e eterna presença, meu Deus, da tua soberania. Pai, eu intercedo diante de ti, Senhor, pela minha vida e pela vida da tua igreja aqui presente. Que a tua palavra, meu Deus, seja lançada aos nossos corações, como um alimento, aquele alimento, Senhor, que nos sustenta pela vida eterna. Que a nossa mente seja moldada pela tua palavra, que o nosso coração seja moldado, que as nossas afeições sejam transformadas e que nós venhamos enxergar em ti, Senhor, a única fonte de alegria, de paz, de prazer, porque tu, Deus, é totalmente suficiente. Senhor, nós somos inclinados durante toda essa caminhada até o céu. Nós somos inclinados, meu Deus, a olhar para outras coisas. Nós somos inclinados, ó meu Deus, a olhar para o pecado como uma fonte de paz, de alegria e de prazer. Mas nessa noite, nós que somos escolhidos antes da fundação do mundo, os teus eleitos, fala conosco e nos santifica. E abre os nossos olhos para contemplar, meu Deus, a tua palavra, a grandeza da tua palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, como eu estava dizendo, nessa noite, eu pretendo mostrar, por meio da vida de Davi, que o pecado ele tem um ciclo, que ele avança progressivamente de um estágio para outro. O pecado nunca fica naquilo que nós consideramos pequeno. Ele nunca fica apenas num olhar, ele nunca fica apenas num desejo ou num pensamento, a menos que ele seja interrompido pelo arrependimento e pela confissão do pecado. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, é a negligência do rei Davi. Por que negligência? Porque o texto que nós lemos diz que no tempo em que os reis saem à guerra para lutar, Davi enviou Joabe, enviou seus soldados, sitiaram, ou seja, cercaram a cidade de Rabá e destruíram os filhos de Amon. Mas diz que enquanto o povo estava na peleja, o que foi que aconteceu com o rei? Ele ficou em casa. Enquanto o seu povo estava lutando, Davi que era rei, que deveria estar lá na guerra, junto com eles, dividindo com eles os mesmos riscos, os mesmos perigos, Davi estava em casa. Davi queria conforto quando era tempo de guerra. Davi queria sossego quando era tempo de luta. Então a palavra de Deus diz que Davi estava, o que é que a gente entende com isso? Ele estava negligenciando aquilo para o qual ele foi chamado. Quando nós observamos a trajetória de Davi, desde que ele matou Golias, até ele se tornar um rei, Davi sempre foi um homem de quê, irmãos? De luta. Um homem de coragem, um homem de guerra, um homem que ocupava e trabalhava naquela posição onde Deus tinha lhe colocado. Mas a palavra de Deus diz que Davi, nesse tempo, ele ficou em casa.
Então, Davi, como rei, ele tinha a obrigação de liderança direta. Porque os reis, irmãos, eles não eram apenas governantes políticos. Davi não era um homem para apenas sentar no seu trono, mandar e desmandar. Era necessário que Davi estivesse à frente para encorajar os soldados, para dar uma moral para os soldados, para que eles sentissem que o rei estava com eles. Mas Davi negligenciou as suas obrigações reais. Davi abandonou o seu posto. Como eu já falei, Davi queria descanso quando era tempo de luta. Davi fugiu de suas obrigações. Irmãos, o crente, a igreja, nós aqui que nos dizemos cristãos, nós temos obrigações como pessoas que pertencem ao reino de Deus. Nós somos colocados em postos onde nós devemos estar ativos e operantes, trabalhando para o reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Seja no nosso trabalho, como patrão ou como empregado, temos obrigações por ser um cristão. Seja em casa, como pai, como mãe e como filhos. Se somos cristãos, devemos conhecer quais são as obrigações que a palavra de Deus diz que nós temos. Então, de que forma você tem abandonado suas obrigações, suas lutas? Às vezes nós abandonamos as nossas lutas. Às vezes nós negligenciamos as nossas obrigações e o lugar onde Deus nos colocou, porque nós queremos fugir da luta. Porque nós não queremos o embate. Nós queremos paz e nós queremos sossego. E quando nós negligenciamos as nossas obrigações, nós abrimos a porta para o pecado na nossa vida. A semente do pecado ali é plantada. E a menos que essa semente seja arrancada pelo arrependimento e a confissão, ela vai seguir o seu ciclo, ela vai crescer, esse pecado vai se multiplicar e vai conduzir à morte. É o que acontece com o pecado. Irmãos, a semente do pecado, quando ela é plantada, a tendência dela é germinar, é crescer, é dar frutos, e os frutos do pecado são destruição. Muitos cristãos hoje estão colhendo o fruto amargo do pecado por ter fugido das lutas. Porque ao invés de assumirem os seus postos, os seus lugares de luta onde Deus lhe colocou, eles fugiram, se omitiram. E o ciclo do pecado começa quando nós achamos que podemos domesticar o pecado. Irmãos, nós esquecemos que o pecado, ele é como uma fera selvagem. Eu acho que não teria ilustração melhor nessa noite para eu falar para os irmãos sobre o pecado. O pecado é como uma fera selvagem. Baseado nesse raciocínio, eu trouxe uma breve história real dos nossos dias, que aconteceu para que os irmãos reflitam acerca do pecado, acerca de quão poderoso é o pecado na vida de um crente quando ele pensa que pode domesticar o pecado. Então, no dia 16 de fevereiro de 2009, na cidade de Stanford, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, em 2009, irmãos, aconteceu isso. Ocorreu um dos casos mais chocantes envolvendo um animal selvagem que era criado como um pet, como um animal de estimação, como se fosse um animal doméstico. Uma mulher chamada Sandra Harold criava desde filhote, desde novinho, um chimpanzé, que ela pegou filhotinho. E esse chimpanzé, ele foi criado desde filhote e passou a se tornar como se fosse um membro da família. Um animal muito inteligente, aprendeu a fazer muitas coisas que as pessoas achavam interessantes. Ele aprendeu a abrir portas, ele se sentava à mesa com a família para comer, ele mexia no computador, acredite se quiser,
Ele fazia coisas que pareciam um ser humano. Então Sandra, a sua cuidadora, acreditava que o chimpanzé estava domesticado. Porque você pega um animal selvagem, irmãos, seja lá qual for a espécie, quando é um filhotinho, ele é fofinho. A gente acha bonito, né, olhar para um filhote de animal, ainda que seja uma fera selvagem. Então aquele animal parecia dócil, carinhoso, seguro. Mas acontece que aquele animal cresceu. Aquela família achava que aquele animal estava domesticado. Mas um dia ele fugiu de casa. Ele fugiu e Sandra chamou a sua melhor amiga, uma mulher chamada Charla Nash. Ligou para a amiga, para que a amiga fosse até sua casa, para ajudar a pegar aquele chimpanzé e levar para casa. Sabe o que aconteceu? Aquele chimpanzé de 90 quilos agora atacou a amiga dela, comeu os lábios da amiga dela, o nariz, comeu as mãos, deixou a mulher mutilada. A mulher precisou de um transplante de rosto. Os irmãos podem conferir e pesquisar sobre essa história. O que parecia ser um companheiro, o que parecia ser um amigo inofensivo, uma criatura domesticada, revelou a sua verdadeira natureza selvagem. Porque, por mais que aquele chimpanzé, eles chamavam ele de Travis, por mais que Travis parecesse inofensivo, por mais que ele parecesse domesticado, ele nunca deixou de ser uma fera. Aqui está uma grande verdade espiritual, irmãos. O pecado, ele é exatamente assim. Ele nunca perde a sua natureza destrutiva. Você pode achar que ele está sob controle, que ele está domesticado. Você pode alimentá-lo, conviver com ele e acreditar que ele não vai te fazer nenhum mal. Mas, cedo ou tarde, o pecado que não foi mortificado se volta contra você. E quando se volta, faz estragos devastadores na alma, no casamento, na família, nas finanças e principalmente na comunhão com Deus. O final é sempre a morte. Há um texto em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, que resume bem o ciclo do pecado. Resume perfeitamente, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É uma definição clara e cristalina de como o pecado progride na vida daqueles que não se arrependem. Irmãos, hoje muitas pessoas que estão na igreja do Brasil e do mundo, que por ter achado que podia domesticar o seu pecado, está colhendo morte. A morte da sua alegria, a morte da sua paz, a morte dos seus relacionamentos familiares e, o pior de tudo, a morte da sua comunhão com Deus. E sem arrependimento, a confissão, sem arrependimento não há confissão. E sem confissão não há perdão de pecado. Sem confissão de pecado, o crente passa para o próximo estágio. Porque o pecado ele é progressivo. Ele começa ali pequeno, igual um filhote de chimpanzé, mas um dia ele vai crescer. E ele vai crescendo progressivamente. Então a negligência de Davi progrediu. Para quê? Para o pecado da cobiça. 2 Samuel 11, verso 2, acompanhe comigo. Uma tarde, Davi levantou-se da cama
do seu leito, da cama, né? E foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Irmãos, o pecado, ele começa no desejo, na vontade, na mente, na imaginação. Ele é despertado através dos nossos olhos. Começa com uma curiosidade pecaminosa. Tiago 1,14 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Irmãos, ninguém chega a um nível mais alto do pecado por acaso. Ninguém amanhece um certo dia e, como um passe de mágica, amanheceu adúltero, amanheceu um criminoso, amanheceu um ladrão. Ele foi atraído, ele teve despertado dentro do seu próprio coração os seus desejos, sua cobiça, as concupiscências da carne. Igual Eva no jardim. Eva olhou para a árvore e ela considerou que aquela árvore era boa para se comer. O que foi despertado ali em Eva? O desejo físico. Agradável aos olhos. Desejo estético, visual. Foi despertado. Desejável para dar entendimento. Desejo intelectual ou de sabedoria. Irmãos, quantas vezes você cedeu ao pecado começando com algo aparentemente inofensivo? Talvez tenha começado com um clique na tela do celular, uma olhada ou uma conversa fora de hora, um pensamento mal cultivado. Nenhum pecado começa grande, começa pequeno. Assim é o pecado. No primeiro estágio ele está pequeno, está no campo da vontade, é uma tentação, teus olhos viram, teus ouvidos ouviram. E se você passar para o próximo estágio, o pecado vai ganhar força. Se você alimentar esse filhote, ele vai crescer. Você vai criar vínculo com ele, você vai se apegar a ele e vai se sentir seguro. E eu quero dizer que se você hoje, nessa noite, está no primeiro estágio, se o seu pecado hoje está no campo da sua mente, dos seus olhos, está numa conversa, o meu conselho para você nessa noite é: fuja. Fuja para a cruz. Fuja, porque o pecado não pode ser domesticado. Essa fera, ela pode crescer e lhe destruir. O salário do pecado é sempre a morte. Davi não fugiu, Davi alimentou o pecado. E o seu pecado cresceu. E se multiplicou. Como eu já disse, muitos crentes hoje sofrem as consequências do pecado. Porque também não fugiram. Quando era hora de fugir. Sabiam o que deviam fazer, mas não fizeram. Negligenciaram suas obrigações, negligenciaram a palavra de Deus e acharam que o pecado podia ser domesticado. Davi sabia que sua obrigação era estar na guerra. Mas ele abandonou seu posto. Porque ele não quis lutar, não quis enfrentar a guerra. E a negligência de Davi evoluiu para a cobiça. E Davi então quebrou o 10º mandamento da palavra de Deus. Não cobiçarás. Davi cobiçou. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença
ao teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. O que é o pecado da cobiça? A cobiça é o desejo de tomar posse daquilo que não lhe pertence. É você querer tomar posse daquilo que pertence a outra pessoa. E você quer se apropriar porque você acha que Deus foi injusto, que deveria ter dado para você o que deu para o outro. Irmãos, o pecado da cobiça é um grito para Deus, dizendo que Ele não sabe governar o mundo, dizendo que Ele é injusto. Porque você, no desejo da cobiça, você demonstra outros pecados, demonstra ingratidão, insatisfação. Você considera que Deus não consegue governar esse mundo, que Ele era para ter te dado o que você queria. Irmãos, Davi cometeu um abuso de autoridade. Ele usou da sua posição de rei para tomar a mulher de Urias, um servo fiel de Davi, próximo de Davi, soldado valente. A mulher era casada. Davi se apropriou do seu poder de rei e disse para os seus servos: vá buscar aquela mulher. Ele tomou a mulher de Urias. E muitos cristãos que pecam também o pecado da cobiça, às vezes só não tomam à força o que pertence a outro, porque não é rei como Davi. A cobiça é uma desgraça. A cobiça flui de um coração que não enxerga Cristo como algo totalmente suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Como eu já disse, ela gera outros pecados dentro de nós: insatisfação, ingratidão, inveja, amargura. Porque os crentes dizem assim: é pela graça, é pela graça, é pela graça. Nós não merecemos. Mas quando Deus às vezes não nos dá o que nós queremos, então nós pecamos dessa forma. E esses pecados, eles são tão feios que nós lutamos dentro de nós para encobri-los, para não admiti-los, porque eles são horríveis. A cobiça é horrível, a insatisfação é feia, a ingratidão é horrenda, a inveja e a amargura são pecados que, se nós identificarmos dentro do nosso coração, nós não temos coragem de expor. Nós vamos caçar um jeito de racionalizar. É quando agora nós partimos para outra etapa do pecado, a racionalização. A consciência começa a ser enganada. Acompanhe comigo. 2 Samuel 11:3. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Esse versículo é parte crucial da narrativa do pecado de Davi. Porque ele mostra que Davi sabia que era uma mulher que era casada. Os servos disseram: é a filha de Eliã, o nome dela é Batseba, ela é a mulher de Urias. Ou seja, os servos estão dizendo: Davi, isso dali é uma mulher casada. Irmãos, Davi nem podia alegar que esqueceu o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Porque, ainda que Davi tivesse por um momento esquecido, os servos disseram: é a mulher de Urias, Davi, a mulher do teu servo. Talvez Davi, ao ouvir os servos dizerem que é a mulher de Urias, que ela é casada, talvez em seu coração ele disse: eu estou só perguntando. Não é que eu esteja interessado. Talvez Davi falou até para o seu próprio coração: eu só quero saber quem é. Achou ela muito bonita, né?
Isso é o quê? Racionalizar. Nessa fase, o crente diz para si mesmo em seu coração. Vamos trazer para nós. É quando o crente diz assim, ele está diante do pecado, ele diz, é só uma vez. Ninguém vai ficar sabendo. Ou, depois eu peço perdão. É por pouco tempo, depois eu resolvo. Isso é racionalizar o pecado. É uma forma de calar a nossa consciência. A nossa consciência acusa, mas nós damos um jeito de fazer ela se calar. Nós damos um jeito de calar o Espírito Santo em nós. E quando alguém que está racionalizando no seu próprio coração é questionado do seu pecado, ele agora vai racionalizar o seu pecado para outras pessoas. Diz assim, ninguém me julgue, só Deus pode me julgar. Ou, isso é algo pessoal, é entre eu e Deus, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ou ainda diz assim, tira a trave do teu olho, é quando o crente usa a palavra de Deus para defender o seu pecado e continuar pecando. Ou então o crente se vitimiza, ele diz assim, você não sabe o que eu passei, o que eu passo. Você não sabe das minhas lutas, você não sabe das minhas dores, das minhas necessidades. Mas Davi não abandonou a luta lá no campo de guerra por causa de necessidades ou dificuldades, mas porque foi negligente mesmo, com a posição que Deus lhe deu. Davi não cobiçou e adulterou porque estava passando por carências ou problemas emocionais. Ele amou o pecado mais do que a Deus. Foi isso que aconteceu. Qual frase você tem usado para racionalizar o teu pecado? Qual a desculpa você tem dado para calar sua consciência e continuar pecando tranquilamente? Algumas pessoas, quando questionadas, vão dizer, mas é por uma boa causa. Igual Saul. Os irmãos lembra da história de Saul em 1 Samuel 15? Havia uma ordem direta de Deus que Saul deveria destruir todos os amalequitas e tudo o que eles tinham. Mas o que aconteceu? Saul poupou o rei Agag. E Saul pegou os despojos da guerra, escolheu o melhor do rebanho dos amalequitas. Mas Deus tinha dado uma ordem direta, que ele deveria destruir todos, inclusive os animais, não era para pegar nada para si. Então, quando Saul foi confrontado por Samuel, o que foi que ele disse? Ele disse que era para oferecer a sacrifício a Deus. Saul disse assim, olha, eu estou pecando, mas é por uma boa causa. Eu estou pecando, ainda colocou a culpa no povo. Não, o povo aí, os soldados, mas eu consenti porque agora nós temos esses animais para oferecer em sacrifício a Deus. É quando você racionaliza e você passa a acreditar que o seu pecado é porque você está pecando por uma boa causa, para prestar um culto a Deus. Mas, na verdade, a racionalização de Saul não passavam de desculpas esfarrapadas. Então, Samuel disse, e por acaso Deus está interessado em sacrifício? Ou Deus está interessado em que você obedeça a palavra dele? A palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Então, muitas vezes a gente abandona o nosso posto,
a gente está em pecado, a gente adota o pecado como um animalzinho de estimação, e a gente, para racionalizar o pecado dentro de nós, a gente vai procurar uma desculpa para dar para aqueles que nos confrontam e vai dizer, é por uma boa causa. Nós estamos fazendo isso, mas é por uma boa causa. Outra forma bem comum de racionalizar o pecado é usar eufemismos. E o que são eufemismos? É quando nós damos outros nomes aos nossos pecados, porque eles são muito feios. A gente precisa colocar uma capa bonita neles. Por exemplo, uma pessoa mentirosa é pega na mentira. Mas ao invés dela se arrepender, confessar o seu pecado, dizer para Deus que é mentiroso, mentirosa, ela vai dizer assim: não foi bem isso que eu falei, não foi bem assim. Talvez eu tenha exagerado na verdade. Ou talvez eu tenha omitido algumas coisas. Isso é o quê? Racionalizar o pecado. É você dar outros nomes para o seu pecado. Nomes mais bonitos. Mas, na verdade, a intenção é minimizar a falsidade que há no nosso coração. Porque quando nós somos expostos, pego na mentira, nós consideramos de fato que o pecado é muito feio, então nós não queremos admiti-lo, porque nós não queremos ter que lidar com a culpa, com o peso da culpa, e nós não queremos que a nossa imagem seja manchada. Um segundo exemplo, uma pessoa tem ira, ela não consegue lidar com desaforo, não consegue lidar com desrespeito, não consegue lidar com frustrações, não consegue lidar com o confronto. E a ira é um pecado muito feio. A ira é um pecado que, quando é exposto, traz vergonha para nós. Mancha a nossa imagem. Então a pessoa racionaliza, suaviza o pecado com eufemismos. A pessoa vai dizer assim: eu sou um pouco explosiva. Eu tenho dificuldade de controlar as minhas emoções. Mas o que a pessoa quer, na verdade, é somente justificar a sua raiva. Irmão Luiz, por favor. Irmãos, mas o caminho para o perdão de Deus não é a racionalização. O caminho para o perdão não é encobrir o pecado. Irmãos, ninguém vai poder se apresentar diante de Deus naquele dia dando justificativas para o seu pecado. Obrigado, irmão. Diante de Deus, o mentiroso não vai poder dizer: não foi bem isso que eu falei, porque Deus vê tudo. O homem de ira não vai poder dizer: Senhor, eu tenho dificuldade para controlar as minhas emoções. Aqueles que negligenciaram suas obrigações para não lidar com as lutas, não vão poder inventar nenhuma desculpa. Então, o caminho para o perdão de Deus não é a racionalização. Qual é o caminho? Qual é o caminho para o perdão de Deus? É o arrependimento. É a confissão de pecado. É você olhar para a feiura do seu pecado e confessá-lo dizendo: Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou um mentiroso. Senhor, eu sou uma pessoa irada. Senhor, eu negligenciei as minhas funções. Senhor, eu não demonstrei amor por Ti acima de todas as coisas. Eu amo outras coisas. É a confissão verdadeira, genuína, que abre a porta do perdão para que Deus restaure o nosso coração. Não dê nome bonitos para o seu pecado. Arrependa-se, confesse, por mais feios que eles sejam.
O sangue de Cristo é suficiente para lavar e nos apresentar diante de Deus limpos. Vamos voltar para Davi. 2 Samuel 11, versos 4 e 5. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. A mulher concebeu, ou seja, engravidou, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Tem uma frase que eu destaquei aqui, coloquei numa outra cor, para que eu falasse para a igreja. Tendo-se ela purificado da sua imundícia. A Bíblia diz que as regras da mulher, né, a menstruação, deixava a mulher impura para o culto, no Antigo Testamento. E nesse texto que nós lemos, diz que quando ela foi a Davi, ela já tinha se purificado. Ou seja, ela já tinha passado 7 dias, se eu não me engano, era 7 dias que a lei de Deus exigia, para que ela fosse considerada limpa. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o filho que ela estava, de fato, não era do marido dela. Olha, se as regras dela veio normalmente e ela passou por aquele ciclo menstrual e agora estava purificado, o marido estava lá na guerra, o filho que ela estava esperando era de Davi. Então, a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Olha onde chegou o pecado de Davi, irmãos. Irmãos, se Davi, um homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, rei de Judá, um homem que teve uma comunhão íntima e próxima com Deus, caiu por não vigiar, avalie nós. Imagine eu e você. Agora o desejo se tornou ato. O pecado agora não é mais só mental, é físico, é concreto, é real. Davi cede totalmente e se torna um adúltero e engravida uma mulher casada. Os irmãos percebem que quando não damos um basta no pecado, quando não há arrependimento, quando não há confissão, o pecado progride. O pecado ganha força, o pecado cresce, o pecado escraviza. Os pensamentos e os desejos de Davi foram consumados, foram colocados em práticas. Agora não é mais no campo da mente só, agora o pecado foi consumado. E a tendência agora é o pecado evoluir mais ainda. Os irmãos podem dizer assim, mas pode evoluir ainda mais do que isso? Pode. E evoluiu. 2 Samuel 11, do 6 ao 14. Se nós fôssemos ler, ia se tornar muito extenso o culto. Então, resumindo o que acontece nesses versículos, Davi tenta encobrir o seu pecado. Os irmãos provavelmente conhecem bem o texto. Davi tenta encobrir o seu pecado. Davi manda chamar Urias, lá na guerra, tentando fazer com que Urias, voltando para casa, se deite com sua esposa e pense que o filho é dele. Davi manda buscar Urias com a desculpa de que é para saber notícias sobre a guerra. E aí, Urias, como é que está lá a guerra? Como é que está a batalha? E aí Urias fala como é que está a guerra e tudo. Não, então está certo. Vá para a sua casa, lave seus pés, fique em casa. Quando for amanhã você volta, que eu mando você de volta para lá. Aí a Bíblia diz que Urias se deitou ali mesmo no palácio, junto com os outros servos de Davi, e não foi para casa. Não foi. Quando foi no dia seguinte, os servos mandaram dizer a Davi: Urias não foi não, para casa não. Aí Davi chama Urias e disse assim: por que você não vá para casa, pai? Vá descansar, vá aproveitar esse momento. Irmãos, a resposta de Urias, eu vinha conversando sobre isso com a minha esposa agora no carro, a resposta de Urias foi um tapa na cara de Davi.
porque ele disse assim: a arca de Deus e Israel está ao relento, está em guerra. Poderia eu cometer uma coisa dessa? Ficar em casa, dormir e me relacionar com minha esposa enquanto meus irmãos estão morrendo na guerra? Porque isso era o que Davi estava fazendo. Davi, ao invés de estar assumindo o seu posto, não só estava dormindo, mas estava dormindo com a mulher de Urias. Então Davi tenta engabelar Urias, começa a tomar vinho, mas Urias embebeda Urias, na intenção ainda de que Urias fosse para casa. E o que aconteceu? Urias ficou embriagado e foi para casa? Não. Urias dormiu de novo no palácio de Davi, junto com os empregados. Então, o pecado que começou na negligência em ter abandonado os seus deveres, passou para uma oportunidade de cobiça, passou por uma racionalização, passou para um adultério de fato na prática, passou por uma tentativa de encobrir e agora vai evoluir mais ainda. O que é que vai acontecer? O pecado vai gerar morte, porque a palavra de Deus diz o salário do pecado é a morte. E como foi que esse pecado gerou morte? Irmãos, Davi enviou uma carta para Joabe pelo próprio Urias. Escreveu uma carta, selou com o selo do rei, fechou a carta e entregou nas mãos de Urias. Sabe o que dizia nessa carta? Quando Joabe abriu a carta dizia assim: coloque Urias na frente da batalha, lá onde a guerra está mais feroz, para que ele seja ferido e morra. Joabe atendeu ao pedido de Davi. Colocou Urias na frente da batalha. Mas Urias não ficou sozinho. Outras pessoas foram com ele e morreram junto com ele. Então não morreu só Urias. Morreu Urias e outros soldados de Davi. Por conta da perversidade do pecado do rei Davi. O pecado sempre leva mais longe do que você queria ir. Todo pecado precisa de mais pecado para se manter, para tentar esconder, para você tentar manter a sua postura diante da sociedade. Você precisa inventar outras coisas, você precisa continuar pecando mais e mais, e o pecado traz a morte. Então, ali no caso de Davi, gerou mentira, manipulação, engano, até o coração ficar completamente endurecido e sensível, até gerar morte. É o que acontece. Por fim, o pecado de Davi gera morte. Morte espiritual, morte relacional e até morte física. 2 Samuel 11:17, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então, como Davi não conseguiu encobrir o seu pecado, ele colocou Urias na frente da batalha, para que ele morresse. O pecado chegou ao seu estágio final, a morte. E morreu também o filho como castigo de Deus. O filho que ele gerou na mulher de Urias também morreu. Mas não parou por aí. Deus enviou Natã para confrontar o pecado de Davi. E o profeta Natã chegou diante de Davi e contou uma história. Contou uma história para que Davi tomasse consciência. E Davi pensava que aquela história não era com ele. Porque Natã contou como quem conta uma parábola de um crime que um homem cometeu. Um homem que tinha muitas ovelhas e do lado da casa dele tinha um que só tinha uma ovelhinha. E aquele homem rico, ao receber uma visita, pegou aquela ovelhinha do pobre, matou e serviu a sua visita.
Aí Davi disse assim: esse homem é digno de morte, e deverá restituir 4 vezes mais a ovelha que ele roubou. Aí Natan disse: esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Você que pegou a mulher de Urias e tomou para você. E matou Urias. E outras pessoas morreram. Agora Deus está dizendo o seguinte, Davi: que o filho que você gerou com Batseba vai morrer. E que a espada nunca mais vai se apartar da sua família. Pecado gera morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O pecado, irmãos, destrói a reputação. O pecado destrói a nossa paz. O pecado mata casamentos, destrói relacionamentos, destrói famílias. O pecado traz morte espiritual. Irmãos, o pecado tira a alegria do congregar, a alegria da leitura da palavra, afeta a comunhão com Deus. Por isso, hoje existem muitas pessoas nas igrejas. Os bancos estão lotados. Aqui é um pequeno lugar. Graças a Deus está lotado também. Mas existem muitas pessoas nas igrejas com o coração vazio. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente senta nesse banco, não tem a alegria de congregar. Sabe por quê? Na hora do louvor, nós cantamos louvores com os nossos lábios, mas os nossos corações estão longe de Deus, porque nós não mortificamos o pecado por meio da confissão, por meio do arrependimento. Nós não demos os nomes feios que o nosso pecado tem. Nós racionalizamos. Nós diminuímos. Nós consideramos que o sacrifício de Cristo naquela cruz não foi nada. E ninguém brinca com o pecado e sai sem sofrer dano. O pecado destrói tudo que ele toca. Eu quero concluir dizendo que se essa mensagem te fez refletir sobre o seu pecado, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela expõe o nosso pecado, mas ela também nos cura. Porque há esperança para quem está em pecado. Cristo morreu por pecadores. 2 Samuel 12, verso 13, vai dizer: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e você não morrerá. Irmãos, quando Davi foi confrontado, ele não racionalizou. Agora ele não racionaliza mais. Agora ele não dá nomes bonitos ao seu pecado. Davi não foge. O seu coração não mais se endurece. Ele se quebranta e confessa o seu pecado. E se arrepende. Ele não inventa desculpas, mas ele confessa. Irmãos, Davi conhecia a Deus. Davi sabia que em Deus existem graça, misericórdia, amor e perdão. Sabe qual é a distância de termos a restauração do nosso relacionamento com Deus? É o arrependimento verdadeiro e a confissão. Me chama a atenção que foi tão rápido para Deus perdoar Davi, irmãos. Porque quando o profeta Natan disse: é tu, Davi, esse homem, Davi caiu em si como alguém que acordou de um sono onde ele estava... Sono não, que ele estava pecando consciente, né? Mas Davi caiu em si, Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Imediatamente o profeta disse: também Deus já te perdoou. E isso chamou demais a minha atenção. Irmãos, tudo que Satanás quer é que nós pensemos que agora Deus não vai mais nos perdoar.
que o nosso pecado é grande demais para Deus nos perdoar. Que agora não tem mais jeito. Que o nosso pecado, o sangue de Cristo não consegue lavar. Essa é a vontade de Satanás. Mas sabe quando os nossos filhos são rebeldes contra nós? Deixa eu dar esse exemplo. Sabe quando o seu filho faz coisas que você diz, agora eu vou disciplinar ele. Sabe o que é que faz o seu coração se aquebrantar? É você ver nos olhos do seu filho um arrependimento verdadeiro e ele dizendo, perdão, eu me arrependo. Nessa hora, a vara da disciplina, ela baixa. Você não tem coragem mais de bater no seu filho. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Arrependimento. O que Deus quer é que nós confessemos os nossos pecados. O que Deus quer é que nós não venhamos racionalizar, mas enfrentar, dizer, Senhor, perdão, eu pequei contra ti, eu desonrei o teu nome. Quem de nós, vendo um filho arrependido, usaria a vara da disciplina, irmãos? Se nós que somos maus, usamos de misericórdia com os nossos filhos que também são maus, quanto mais Deus que é santo, que é perfeito, que é amoroso. Como Deus não nos perdoaria diante de um arrependimento, se é tudo que o Evangelho diz para nós, arrependei-vos. Arrependimento. Confissão de pecado. Se nós que somos maus agiríamos com misericórdia diante do arrependimento dos nossos filhos, imagine Deus que é santo e que ama o coração contrito. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo da carta de João é um pilar da doutrina cristã do perdão. Esse versículo traz, irmãos, verdades que são essenciais. Nós podemos destacar algumas frases nesse texto da carta de João que nos dão certeza de perdão de pecado e nos dão alegria. Diz assim: se confessarmos, Deus espera um reconhecimento sincero do seu coração, reconhecendo o seu pecado. Também diz assim: Ele é fiel e justo. Irmãos, Deus é constante e confiável. Sua justiça está ligada ao seu caráter misericordioso. Outra palavra, para nos perdoar, Deus é constante. Aliás, eu já disse, né? Deus é fiel e justo. Para nos perdoar. O perdão é certo para aqueles que se arrependem. Não é uma possibilidade, não é um talvez. O perdão é certo para aqueles que se arrependem. E nos purificar de toda injustiça. O perdão divino não é apenas legal. Não é que Deus apenas tira a nossa culpa, mas quando Deus nos perdoa, Ele também age nos santificando, nos purificando, nos transformando de um grau de glória para outro grau de glória. Então aqui está a esperança. Arrependei-vos. O arrependimento naturalmente vem acompanhado do abandono do pecado.
Confesse o seu pecado para Jesus. Pecados racionalizados são pecados encobertos, são pecados que você ainda quer eles para você. Mas pecados confessados, mediante o arrependimento, são pecados perdoados. Então eu quero reforçar dizendo que o pecado destrói, mas Jesus restaura. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, em Cristo há perdão, restauração, renovação e força para vencer o ciclo do pecado. Em Cristo nós encontramos graça para cortar o ciclo do pecado, para que ele seja erradicado em nossa vida. Como dizia o puritano John Owen, mate o pecado, ou o pecado te matará. Dito isso, eu quero fazer algumas perguntas para a igreja. Reflita. Quais são os pecados que você tem alimentado e achado que está sob controle? Cuidado. Porque ele pode parecer pequeno e inofensivo. Mas se você alimentá-lo, ele vai crescer. Igual uma fera selvagem. Quais os pecados que têm destruído a sua comunhão com Deus? Tirado a tua alegria. Tirado a tua vontade de congregar. A tua vontade de ler a Bíblia. E a tua vontade de orar. Quais têm sido esses pecados? Quais os pecados têm trazido discórdia dentro da sua casa e têm quebrado a comunhão com os seus familiares? Qual é a posição ou a autoridade que Deus te deu que você tem negligenciado para não enfrentar as suas lutas e ter um pouco de paz? Quando negligenciamos nossas obrigações para não enfrentar as lutas, nós teremos que lutar contra as consequências da nossa negligência. E hoje o Espírito Santo lhe chama ao arrependimento. Nos chama ao arrependimento. Não pense que você pode domesticar o seu pecado. Ele vai crescer igual aquele chimpanzé. E vai trazer destruição para a sua vida. E se por acaso você considera que esse pecado já cresceu demais e agora você não pode lidar com ele, eu quero lhe dizer que você nunca pôde. Que não é você. Você nunca pôde. Porque Cristo foi à cruz por cada pecado que os seus filhos cometeram, comete e cometerá. Cada um deles. Desde quando esse pecado era apenas um pensamento. O problema é que nós pensamos que podemos lidar com aqueles pecados iniciais que está apenas no campo da nossa mente. Mas a verdade é, ou você enfrenta suas lutas com a verdade de Cristo e aceita perder o objeto da tua cobiça, ou você vai viver um evangelho fraudulento, na mentira. Adorando teus ídolos, que não salvam, não transformam, não dá paz e não dá vida. Mateus 18, verso 9, Jesus diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno de fogo. Irmãos, Jesus usa uma linguagem tão dura.
né? Os estudiosos falam que é uma linguagem hiperbólica, exagerada de propósito, para enfatizar a gravidade do pecado e a importância de cortar toda e qualquer fonte de tentação em nossa vida. Isso daqui não é para ser entendido literalmente. Jesus não está ensinando automutilação. Jesus não está dizendo que as pessoas têm que enfiar uma faca no olho e arrancar. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo que você deve remover da sua vida qualquer coisa que te leve a pecar, por mais preciosa que pareça. Porque o olho aqui representa aquilo que nós desejamos, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós consideramos que é precioso, mas que nos leva ao pecado. Arrancar simboliza renunciar com firmeza. A quê? Aos hábitos, aos ambientes ou relacionamentos que nos afastam de Deus. E Salmo 32, versos 3 e 5 diz, é Davi dizendo, né? Enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu encobri, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A consciência sendo acusada, a certeza de que ele estava em pecado. E ele continua dizendo, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão e estio, ou seja, se tornou como uma terra seca, sem vida, rachada pelo sol. No verso 5 ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Não faltam ensinamentos bíblicos de que nós devemos constantemente nos arrepender. Davi descreve aqui o sofrimento interno por tentar esconder o seu pecado. O peso emocional, o peso, a falta de alegria, a falta de paz. Irmãos, o pecado nos tira a comunhão com Deus. A gente vem para a igreja, mas não tem alegria, não tem paz, porque mantém o pecado. A mão de Deus pesava sobre Davi. Consciência culpada, o incômodo do espírito. Mas quando finalmente ele confessa, ele é perdoado. Glória a Deus. Irmãos, Deus está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. Corra para Cristo. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, receba perdão, viva uma vida de santidade. Porque o pecado que nós aliciamos, que nós guardamos no nosso coração, é uma demonstração de que nós não amamos a Deus, amamos o pecado. Então, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Vamos orar. Pai, essa palavra, ela expõe o nosso coração. Pai, se Davi, o rei de Israel, um homem segundo o teu coração, chegou tão distante com o seu pecado, meu Deus, mas ele foi perdoado. E nós temos o mesmo Deus de Davi. Senhor, que os nossos corações nessa noite, diante de Ti, que cada irmão aqui, que a nossa venhamos trazer à nossa consciência o nosso pecado de estimação.
Venhamos reconhecer aquele pecado que está nos afastando de Ti, que está tirando a paz, que está quebrando os nossos relacionamentos, que está tirando de nós a alegria da salvação, a alegria de ler a Tua palavra, a alegria do congregar, que seja quebrada nessa noite em nome de Jesus. Nós sabemos que para isso é necessário que o Teu Espírito nos dê, que o Senhor nos dê graça para que tenhamos um arrependimento genuíno e que nós venhamos confessar os nossos pecados diante de Ti. Que nós não venhamos alimentar o nosso pecado, que nós venhamos depositá-los aos pés da cruz. Nós não conseguimos lutar com os nossos pecados por nós mesmos, mas por aquela cruz passou o campeão, aquele que é todo digno, todo perfeito, que deu a sua vida perfeita e trocou de lugar conosco naquela cruz. Nós confiamos nisso. Renove dentro de nós a alegria, nos dê a paz, não a paz que esse mundo dá quando nós negligenciamos as nossas funções, mas a paz que vem do Teu Espírito. Tua palavra diz que Cristo é o príncipe da paz. Ele é o nosso príncipe. Dá-nos então, Senhor, a paz do Teu Filho. Nos conduz ao arrependimento genuíno. E que nós venhamos confessar o nosso pecado diante de Ti, com a certeza de que Tu nos ama, de que Tu é misericordioso, de que Tu é amoroso, e que o Senhor perdoa todos aqueles que se achegam a Ti. Louvado seja Teu nome, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Vamos ficar de pé, irmãos.